oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus irmãos amados. Nós estamos estudando o Salmo 23 e hoje, sexta-feira, nós vamos fazer a recapitulação no verso 5 deste Salmo. Nós estamos estudando, então, esse Salmo numa perspectiva do combate ao estresse. E nós estamos vendo, então, são 7 causas que podem nos levar a um estresse total. E também os remédios para evitar que nós atinjamos esse caos total de chegar a viver uma vida totalmente estressada. E eu quero então fazer esta recapitulação. Nós vamos começar então lendo o Salmo 23, o verso 5. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém? Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar por esse privilégio, pelo bem que o Senhor nos faz, protegendo tua palavra e fazendo com que a tenhamos nas nossas mãos e diante dos nossos olhos e também no nosso coração. Obrigado porque a tua palavra alimenta a nossa alma. E eu peço que o Senhor nos abençoe nesse momento de estudo, quando estamos compartilhando a tua palavra. Que pelo teu Espírito o Senhor fale a cada um dos nossos corações. O Senhor sabe da carência de cada alma, de cada vida. O Senhor sabe as respostas que cada um está precisando. E eu peço que o teu Espírito faça isso a despeito de quem está aqui comentando a tua palavra, mas o teu Espírito interprete a tua palavra e preencha os vazios de cada alma em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós vamos fazer uma recapitulação e por ser uma recapitulação tem tudo para a gente gastar alguns minutos a mais. Eu vou correr, vou dar o máximo de mim nesta aceleração para poder não gastar tanto tempo assim. Então nós vivemos em um mundo imperfeito. O mundo não é perfeito, você sabe disso, em lugar nenhum. Deus disse que o mundo seja perfeito, Jesus não disse isso. Jesus disse até, no mundo tereis aflições, então isso está previsto. E no mundo nós passamos por dores, sofrimentos, angústias, perdas, desentendimentos, relacionamentos quebrados. São tantas coisas ruins que nos acontecem neste mundo. Porém, as dores mais profundas que nós sofremos, elas são causadas ou intencionalmente, ou mesmo não intencionalmente, às vezes elas são acidentais e são causadas por pessoas que nós amamos muito. Da mesma forma, pessoas que nós amamos muito, nós acabamos ferindo, maltratando essas pessoas, às vezes intencionalmente e às vezes sem nenhuma intenção. Às vezes, acidentalmente, a gente acaba ferindo pessoas que amamos. Então, os relacionamentos pessoais são a maior fonte de alegria ou a maior fonte de tristeza. Nesses dias eu ouvi alguém comentando que uma pessoa foi admitida numa grande empresa internacional, na NASA. Ele foi admitido lá não pelo curso que ele tinha, não pela formação que ele tinha, não pelos diplomas que ele tinha, mas pela capacidade de relacionar-se
Grandes empresas estão contratando seus funcionários não pelo potencial, não pela formação acadêmica, mas pela capacidade de relacionar-se. E Deus, quando nos fez para relacionamentos. E nesses relacionamentos nossos, nós acabamos machucando pessoas que nós ferimos muito, mas nós podemos fazê-las muito felizes. Então, o relacionamento pode causar sofrimento, mas pode causar também muita alegria. Então, nessa semana nós vimos algumas coisas. Uma delas, o que não devemos fazer é com a amargura. O verso 5, ele fala, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Então, há uma amargura, há um ressentimento, há uma dor na alma do salmista com pessoas que lhe feriram a alma. Então, o que não devemos fazer? Primeiro, nós não podemos ignorar a amargura. Se você tem uma amargura, você não pode ignorar, fazer de contas que ela não existe. Não, você não pode ignorar. Você não pode. No Salmo 39, o verso 2 e 3, nós lemos o seguinte, quando me calei, resignado. Então a pessoa é resignada, ela se cala, faz conta que não está sofrendo, que não é nada demais. Então, enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou, meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então não adianta você ignorar a amargura. Se há uma amargura, você não pode ignorá-la. Você também não pode fugir, não tem como fugir da amargura. Se ela está dentro de você, para onde você for, ela vai dentro de você, ela está em você. O salmista, no Salmo 55, verso 6, ele diz, quem dera eu tivesse asas como pomba, voaria até encontrar repouso. Ele fugiria, mas não tem como fugir da angústia. Terceiro, você não pode encobrir a sua amargura. Você não tem como encobrir. Tiago 5, verso 17 diz, aliás, você não tem como fugir, você não tem como encobrir. Então, confessem seus pecados uns aos outros para serem curados. Então, você não tem como encobrir, você não tem como negar. Então confesse, abra o seu coração. Você precisa encontrar pessoas de confiança. Talvez dentro da sua família, talvez um conselheiro, um psicológico, talvez um conselheiro espiritual, alguém na igreja, talvez um pastor que você confia, para você abrir o seu coração e derramar, então, isso que está sobre o altar do Senhor na presença de alguém da sua confiança. Então não adianta, você não pode encobrir. Você precisa confessar, compartilhar isso com alguém. E a palavra de Deus diz, confessem seus pecados uns aos outros, para que eles sejam curados. Você precisa botar isso para fora. Você não deve angustiar-se, continuar angustiando. Então há uma amargura, um ressentimento, você continuar angustiando-se. Então a amargura, você fica ansioso por tentar ocupar o lugar de Deus. Então você não consegue se curar, você não consegue suprir suas necessidades, e você tenta dar uma de Deus e você não consegue. Então você não tem controle sobre as coisas. Você já percebeu que você não tem controle sobre as coisas? Os filhos vão crescendo, eles vão como que fugindo por entre os nossos dedos. Você perde o controle dos seus filhos. Antes eles iam para onde você ia. Você botava roupinha nas crianças e levava para onde você queria que elas fossem. Depois elas não vão mais para onde você quer. Antes elas assistiam o canal ou a mídia que você queria. Não assistem mais, assistem o que eles querem. E é assim. E você não tem controle sobre as circunstâncias. Hoje nós vivemos dentro dessa pandemia, nós não temos controle sobre as circunstâncias. E então, nós sofremos muito, nós ficamos angustiados, porque nós achamos que nós podemos resolver. Mas nós não podemos. E nós precisamos nos aquietar e dizer, eu sei que o Senhor é Deus. E Ele pode, então, cuidar disso. Você não deve ressentir-se. Então, continuar ressentido. O ressentimento corrói a pessoa por dentro. O ressentimento, ele come a pessoa por dentro. Alguém disse que o que nos mata não é o que nós comemos, mas o que nos come por dentro. Então não continue angustiado, amargurado, ressentido. Isso vai te comendo, te corroendo, te destruindo por dentro, de dentro para fora. Então você precisa parar de ressentir-se. O ressentimento é algo inútil. É mais prejudicial do que qualquer ofensa que sofremos. No terceiro mundo, e nós vivemos no terceiro mundo, o índice de pessoas que foram abusadas na infância ou mesmo na idade jovem ou adulta, pessoas que sofreram abusos, esse índice é muito grande. E há pessoas que passam a vida inteira ressentida porque sofreram abusos. E há pessoas adultas e às vezes idosas que continuam sendo abusadas até hoje.
E o ressentimento contra os abusadores, isso traz um sofrimento muito grande. Então, abuso ou rejeição. Então, é um veneno que corrói por dentro, perpetua a mágoa, perpetua a amargura. Você precisa pedir a Deus, livra-me desta raiz de amargura, como diz a carta aos Hebreus. Também, nós vimos o que devemos fazer com a amargura. Então, nós vimos o que não fazer e vimos o que fazer. O que fazer? Vou ler de novo o verso 5 do capítulo 23 dos Salmos. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Então o cenário muda. No verso 3, aliás, no verso 2, diz assim, no verso 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Agora diz que ele prepara um banquete. Ele traz você do pasto para um banquete, para uma festa. O cenário muda. Então todo o cenário muda. Agora você está num banquete, você está numa festa. Então aqui eu quero trazer três ilustrações. Três ilustrações que nos ajudam a entender esse momento, essa transição. Quando ele nos traz então lá do pasto. E ele nos coloca agora nessa festa. Primeiro, deixe Deus fazer as contas com os seus adversários. Se há adversários com os quais você está tentando resolver uma pendência, uma disputa, alguma coisa que você sabe que está trazendo muitos males para o seu sentimento e também para outra pessoa, entrega isso para Deus. Entrega isso para Deus. E o salmista então diz, preparas um banquete à vista dos meus inimigos. As ovelhas, elas têm vários inimigos, nós vimos isso durante a semana. São ursos, lobos, cobras, carrapatos, moscas, tantas coisas. E as ovelhas, elas são indefesas. Elas não são ágeis, elas não têm patas fortes, elas não sabem nem correr. Então elas não têm dentes afiados. As ovelhas elas são indefesas. E as ovelhas mais felizes são aquelas que reconhecem isso. Eu não consigo me defender, eu preciso de um pastor para me defender. E o pastor então usa a vara e o cajado para defender as suas ovelhas. Em Romanos 12, versos 17, 18 e 19, nós vamos encontrar essas expressões. Nunca retribuam o mal com o mal. Nunca procurem vingar-se. Deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Deixe Deus fazer os acertos de conta. Segunda ilustração, deixe Deus aliviar suas feridas. Deixe Ele aliviar suas feridas. Unges a minha cabeça com óleo. O salmista fazia isso. Quando voltava do pasto, ele ficava na porta do aprisco e cada ovelha ia passando e ele ia vistoriando a ovelha e olhava as orelhas da ovelha, olhava as narinas da ovelha, olhava as patinhas da ovelha, ia passando óleo, uma mistura de azeite com sulfa e ele então ia cuidando e curando as ovelhas. Deixe o Senhor Jesus, o pastor das nossas almas, curar a sua alma, tratar as suas feridas. O Salmo 147, verso 3 diz, Deus cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Então, se você se quebranta, se você se curva diante do altar do Senhor, Ele vai cuidar de você, Ele vai curar suas feridas. Deus não somente faz o acerto de contas com os nossos inimigos, mas Ele cura a nossa alma. Ele sara as feridas da nossa alma. Terceira ilustração, deixe Deus satisfazer as suas necessidades. Você tem necessidades tantas, deixe Deus satisfazer suas necessidades. Durante a semana nós pensamos que nós sofremos muito porque nós achamos que pessoas vão suprir nossas necessidades. Por exemplo, todos nós temos uma necessidade muito grande de sermos amados e com um amor muito especial. Mas ninguém consegue nos amar do jeito que nós precisamos. Deus consegue. Ninguém consegue suprir todas as nossas necessidades, Deus consegue. Então deixe Deus suprir suas necessidades. O Salmo 23, no verso 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, tu unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice, fazendo transbordar o meu cálice. Ele faz transbordar. Em Filipenses 4,19, nós encontramos, o meu Deus, segundo todas as necessidades de vocês,
o meu Deus, suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, as riquezas de Deus em Cristo Jesus, com essas riquezas, Ele supre todas as nossas necessidades. Então, se você buscar a Deus, o seu cálice vai transbordar. Mas você pode perguntar, transbordar de quê? Nós vimos isso ontem. Transbordar de quê? Primeiro, transbordar de esperança. Nós vivemos um mundo desesperançado. Nós vivemos num Brasil sem esperança. Nós vivemos um Congresso Nacional sem esperança. Um governo federal sem esperança. Um tribunal federal sem esperança. Um governador sem esperança. Ninguém tem esperança. Pais sem esperança. Pastores sem esperança. Nós vivemos um mundo sem esperança. Mas nós precisamos pedir a Deus, faça com que o meu cálice transborde de esperança. Olha o que a Bíblia nos diz. Na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 13. Os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Transbordar de amor também. Na carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12, que o Senhor faça o seu amor crescer e transbordar uns para com os outros. Você precisa amar pessoas, você precisa amar o seu cônjuge, você precisa amar seu namorado, sua namorada, você precisa amar seus filhos, você precisa amar seus pais, você precisa amar seu trabalho, você precisa transbordar em amor. E a Bíblia diz que o Senhor faça o seu amor crescer e transbordar uns para com os outros. Você precisa também que o seu cálice de alegria transborde. E aí então Jesus diz assim, João 16, verso 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Há algumas traduções que dizem, o cálice transbordará de alegria. Então dá para você pegar o grego e traduzir, o cálice transbordará de alegria. Jesus quer que o nosso cálice de alegria transborde, que nós possamos celebrar, que nós tenhamos uma vida transbordante, uma vida feliz, uma vida completa, uma vida significativa, que nós possamos saber para onde estamos indo, que quando nós passarmos as pessoas possam olhar e dizer, esse aí sabe para onde está indo, com o cálice de alegria transbordando, o cálice de esperança transbordando, o cálice de amor transbordando. No Oriente Médio, nós vimos isso. No Oriente Médio, quando você chegava numa casa, o anfitrião, então, ele servia para você água ou bebida, e ele colocava, e ele fazia o cálice transbordar. E aí você ficava naquela casa um dia, 2, 3, mas aí daqui a pouco, aquele anfitrião já começava a achar que já estava boa a sua estadia ali. E ele começava a não encher o seu cálice. E ele começava a não encher. E aí você já recebeu o recado, a minha estadia aqui já chegou ao fim. Mas o meu Deus, o teu Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o pastor Jesus, Ele quer que o nosso cálice transborde hoje, amanhã e para todo sempre. Que nós possamos viver uma vida constante com o cálice da nossa alma transbordando. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e que nós possamos ser compartilhadores desta graça do Senhor Jesus, exarada no Salmo 23. Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço por cada pessoa que está me ouvindo, me acompanhando. Eu te agradeço, Pai, porque a Tua palavra é muito clara aos nossos corações. E eu peço que todos nós possamos estar compartilhando aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Pai, o Senhor conhece cada pessoa, o Senhor sabe o que vai em cada coração, a angústia, as necessidades, talvez enfermidades, talvez súplicas por familiares, por amigos, talvez angústias porque querem ver pessoas da família curadas, querem ver pessoas da família salvas. Pai, atenda a esses clamores, Pai. E eu peço que o Senhor preencha os vazios dessas almas e dê que eles possam ter o cálice transbordando, que eles possam dizer, Jesus é suficiente para mim, que eles possam dizer, aleluia, o Senhor Jesus é o meu sumo pastor. Deus, nos abençoe, nos dê a Tua graça, a Tua misericórdia e que o nosso cálice possa transbordar hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus continue te abençoando, abençoando os seus familiares. E eu peço para você agora ter um período de oração com a sua família, com os seus entes queridos.
Se você está sozinho, ore por alguém. De repente você vai agora para o seu lugar secreto, vai fechar a porta, vai se ajoelhar e vai clamar a Deus. Vai orar por você, orar por pessoas que você ama, orar por familiares. Não esqueça de orar também pelo nosso querido Brasil. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém. Fala